Eu dei minha casa para o meu filho, a casa onde criei ele, onde ele deu os primeiros passos, onde festejamos cada aniversário. Assinei a escritura em cartório em março de 2022. Coloquei tudo no nome dele. 2 meses depois, eu estava numa cama dura de asilo, dividindo quarto com 3 desconhecidos que gemem de dor à noite. A mensalidade? R$ 850. Ele paga com o aluguel que cobra do inquilino que colocou na minha casa. Na casa que eu construí, tijolo por tijolo. Se você está me ouvindo agora, escreve aqui nos comentários de onde você é. Sua cidade, seu estado, até seu bairro, se quiser. Eu leio cada mensagem, cada palavra importa para mim, porque essas histórias que eu conto não são inventadas, são vidas reais, são dores que muita gente carrega em silêncio. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu na pele o que é ser descartado por quem você mais amou, deixa seu like aqui, mostra que você entende. E se inscreve no canal, porque aqui eu trago histórias reais de traição, de abandono, de humilhação, mas também de recomeço. Ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo e você não vai querer perder. Agora deixa eu te contar desde o começo como foi que eu cheguei até aqui. Eu comprei o terreno em 1987. Tinha 23 anos. Trabalhava numa metalúrgica em Santo André. Fazia hora extra todo sábado. O terreno ficava num bairro simples, rua de terra, sem asfalto. Mas era meu. 250 metros quadrados que custaram o equivalente a 8 meses do meu salário na época. Comecei a construir aos poucos. Primeiro o alicerce, depois as paredes, telhado só veio 2 anos depois. Eu mesmo misturava a massa, assentava tijolo, porque pedreiro eu não podia pagar todo dia. Chamava aos finais de semana, pagava a diária, mas durante a semana era eu e minha enxada, minha colher de pedreiro, meu nível. Minha esposa na época, a Cleusa, mãe do Rafael, ela me ajudava. Carregava balde, segurava a escada quando eu subia para fazer o madeiramento. A gente sonhava junto. Ela queria uma cozinha grande, com aqueles armários de madeira, fogão de 6 bocas. Eu queria uma garagem onde pudesse um dia estacionar um carro. Levou 6 anos até a casa estar pronta de verdade. 6 anos de sacrifício, de almoçar marmita fria no canteiro de obras da minha própria casa, de tomar banho de balde porque não tinha chuveiro ainda. O Rafael nasceu em 1989, quando a casa ainda era só estrutura. Ele cresceu vendo eu construir. Lembro dele com 4 anos, pegando pedacinhos de tijolo quebrado, fingindo que estava construindo também. Eu olhava para ele e pensava, um dia isso aqui vai ser dele. Um dia ele vai ter a segurança que eu não tive, vai ter um teto que ninguém pode tirar. Esse pensamento me dava força para continuar. Quando meus braços doíam de tanto carregar peso, quando minha coluna reclamava, eu pensava no Rafael dormindo tranquilo num quarto de verdade, não naquela peça provisória onde a gente morava de aluguel. Em 1993, a casa ficou pronta. 3 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, garagem. A Cleusa chorou no dia que a gente mudou. Ela enfeitou tudo com cortinas que ela mesma costurou, tapetes que a mãe dela deu de presente. Aquela casa tinha a energia da nossa família. Tinha nossas digitais em cada parede, nosso suor em cada piso. Eu olhava para o portão de ferro que eu mesmo soldei e sentia orgulho. Orgulho verdadeiro, daquele que vem de dentro, de saber que você conquistou algo com suas próprias mãos. O Rafael cresceu ali. Jogava bola no quintal, subia na goiabeira que eu plantei em 1995. Fez aniversário de 10 anos com 20 crianças correndo pela casa. A adolescência toda foi ali, as namoradinhas que ele trazia, as festas que ele fazia quando eu e a Cleusa saíamos. A casa testemunhou tudo. Testemunhou também o câncer da Cleusa em 2008, ela morrendo no quarto que a gente dividiu por 15 anos. O Rafael tinha 19 anos quando perdemos ela. Ficamos só nós 2 na casa,
pai e filho, tentando seguir em frente. Depois que a Cleusa morreu, alguma coisa mudou no Rafael. Ele ficou mais distante, mais seco comigo. Eu tentava entender, achava que era luto, que era a idade. Ele começando a faculdade de administração. Mas tinha algo mais frio na forma como ele me tratava. As conversas ficaram curtas. Ele chegava, comia, trancava no quarto. Fim de semana ia para casa dos amigos. Mal ficava em casa. Eu continuava trabalhando, pagando as contas, mantendo a casa. O Rafael não contribuía muito. Dizia que era estudante, que precisava focar nos estudos. Eu entendia. Afinal, eu queria que ele tivesse oportunidades que eu não tive. Queria que ele se formasse, tivesse uma profissão melhor que a minha. Então eu bancava tudo. A faculdade particular, 1.800 por mês em 2009. A gasolina do carro que eu dei para ele em 2010, um Palio vermelho usado, as roupas de marca que ele fazia questão de usar. Ele se formou em 2013. Eu estava orgulhoso, achei que as coisas iam melhorar. Mas ele não conseguia emprego na área ou não procurava direito. Nunca soube bem. Ficou mais 2 anos em casa fazendo bicos, vendendo coisa pela internet, ganhando pouco. Eu continuava sustentando a casa inteira. Pagava água, luz, IPTU, mercado, tudo. Ele contribuía às vezes com 200, 300 reais, mas não era fixo. Em 2015, ele conheceu a Jéssica. Menina bonita, bem arrumada, mas tinha um jeito que me incomodava. Muito material, muito preocupada com a aparência. Eles começaram a namorar e ela praticamente morou lá em casa. Usava meu chuveiro, comia minha comida, deixava o ar-condicionado ligado o dia todo no quarto dele. A conta de luz mais que dobrou. Eu reclamei uma vez. O Rafael me olhou como se eu fosse um velho mesquinho. Disse que eu não gostava de ver ele feliz. A Jéssica começou a colocar ideias na cabeça dele. Eu ouvia conversas através da porta do quarto. Ela falava que a casa era muito antiga, que precisava reformar, que o bairro não era bom o suficiente. Dizia que o Rafael merecia mais, que ele estava desperdiçando tempo ali. E o pior, ela falava de mim. Dizia que eu era um peso, que tomava espaço, que atrapalhava a vida deles. O Rafael não defendia. Ele ficava em silêncio ou concordava baixo. Em 2017, eles casaram. Cerimônia simples, eu paguei metade, a família dela pagou a outra metade. Eles continuaram morando lá em casa, agora oficialmente casados. A Jéssica começou a mudar as coisas. Trocou cortinas, quis pintar paredes, comprou móveis novos. Eu deixava, afinal era a casa do meu filho também, ou eu pensava assim. Mas ela não perguntava, ela decidia. E o Rafael apoiava ela em tudo. Eu comecei a me sentir um estranho na minha própria casa. A sala que eu construí virou território deles. Se eu ligava a TV num volume normal, ela reclamava. Se eu cozinhava, ela reclamava do cheiro. Se eu recebia um amigo, ela dava aquele sorriso falso e ficava fechada no quarto, fazendo drama. O Rafael vinha depois me pedir para eu evitar receber visita, porque estressava a esposa dele. Um dia, em agosto de 2018, eu estava no quintal regando as plantas. Ouvi eles discutindo lá dentro. A Jéssica gritava que não aguentava mais morar com o sogro, que ela queria privacidade, que ela merecia uma casa só dela. O Rafael tentava acalmá-la. Ela disse algo que me congelou. Ou ele sai, ou eu saio. Você escolhe. Depois daquele dia, a pressão ficou insuportável. A Jéssica mal falava comigo. Quando falava, era com rispidez, com impaciência. O Rafael começou a ter conversas comigo, sempre de forma delicada no começo, mas insistente. Dizia que eu devia pensar em sair, em conseguir um apartamento pequeno, que seria melhor para mim, menos trabalho para cuidar. Eu perguntava com que dinheiro. Minha aposentadoria era R$ 1.400 na época. Ele dizia que me ajudaria, que a gente podia achar algo. Mas nunca achamos nada. Ou melhor, nunca procuramos de verdade. O tempo foi passando
e a situação só piorava. A Jéssica começou a fazer comentários passivo-agressivos. Nossa, que casa cheia hoje, quando eu estava simplesmente sentado na sala. Será que dá para lavar sua louça logo? Quando eu tinha acabado de almoçar. Aquele cheiro forte de novo, quando eu fazia um peixe frito, coisa que eu sempre fiz naquela casa. Em março de 2021, o Rafael teve uma conversa séria comigo. Disse que eles queriam ter filho, mas não tinham condições de criar criança dividindo casa. Disse que precisavam de espaço, de independência. E então veio a proposta. Pai, vamos fazer assim. Você passa a casa para o meu nome, oficializa isso e eu cuido de tudo. Você pode ficar morando aqui tranquilo, é sua casa também, mas no papel fica comigo. Assim eu consigo fazer algumas coisas, uns empréstimos, umas reformas, e você fica garantido porque eu sempre vou cuidar do Senhor. Eu hesitei. Alguma coisa dentro de mim gritava para não fazer aquilo. Mas era meu filho, o menino que eu criei, que eu vi crescer, que eu dei tudo que eu tinha. Como eu podia não confiar nele? E ele parecia sincero, parecia que estava pensando no melhor para todos. A Jéssica ficou doce de repente, começou a me tratar melhor, dizia que era a melhor solução, que eu ficaria tranquilo sem me preocupar com o IPTU, com manutenção, que eles assumiriam tudo. Eu assinei. Foi em março de 2022, num cartório da Avenida Principal. Transferência definitiva de propriedade. A casa que eu construí, tijolo por tijolo, passou a ser legalmente do Rafael. Ele me abraçou, disse que eu não me arrependeria, que ele ia cuidar de mim sempre. Eu queria acreditar, precisava acreditar. As primeiras semanas depois da transferência foram normais. Nada mudou aparentemente. Mas então, pequenas coisas começaram. A Jéssica voltou a ficar fria. O Rafael começou a falar em reformas grandes. Disse que ia mexer na estrutura da casa. Eu perguntei se não era melhor deixar como estava. Ele disse que era decisão dele agora, que a casa era dele. A forma como ele disse isso, o tom que ele usou, me cortou. Em abril de 2022, ele me chamou para conversar de novo. Disse que tinha encontrado uma vaga num lugar para idosos. Não é asilo, pai. É residencial assistido. Ele explicou que lá eu teria cuidados, atividades, companhia de gente da minha idade. Eu tinha 58 anos, não era velho, ainda trabalhava meio período numa portaria. Eu não precisava de residencial assistido. Eu disse isso. Ele respondeu que era temporário, só até eles arrumarem as coisas na casa, fazer a reforma. Depois eu voltava. Eu não acreditei muito, mas o que eu podia fazer? A casa já não era minha no papel. E parte de mim queria dar esse espaço para ele. Queria acreditar que era só uma fase, que depois tudo se ajeitaria. Então eu concordei. Só 3, 4 meses, pai. Você volta antes do fim do ano. O lugar ficava em São Bernardo do Campo, numa rua sem saída, longe do centro. Tinha um portão verde desbotado, paredes com pintura descascando, um jardim mal cuidado. Não era aquilo que mostravam nos sites de residenciais para idosos. Era um asilo velho, simples, barato. A mensalidade que o Rafael pagava era R$ 850. Nem R$ 1.000 ele quis pagar pelo pai. O quarto era dividido com outros 3 homens. Um tinha derrame e babava. Outro tinha Alzheimer e gritava à noite. O terceiro só tossia. Uma tosse funda que parecia nunca acabar. As camas eram de ferro, colchões finos, lençóis desbotados. Tinha um armário pequeno para cada um, onde cabia quase nada. O banheiro era compartilhado no corredor, sempre tinha fila, sempre faltava papel higiênico. A comida era ruim. Arroz, feijão aguado, uma carne misteriosa que às vezes era frango, às vezes era boi, difícil dizer. Verduras cozidas demais, sem tempero. Café da manhã era pão duro com margarina e café ralo. Eu perdi 7 quilos nos primeiros 2 meses. Não de propósito, simplesmente porque não conseguia comer aquilo. O Rafael visitava uma vez por semana no começo. Depois passou a ser quinzenal. Depois, mensal.
As visitas duravam 20 minutos, meia hora no máximo. Ele chegava, perguntava como eu estava, eu dizia que queria sair dali, ele dizia que em breve, que a reforma estava atrasada, que logo. Trazia às vezes um salgado, uma fruta, coisas pequenas. A Jéssica nunca veio, nem uma vez. Eu ligava para ele. Ele não atendia sempre. Quando atendia, era breve. Dizia que estava ocupado, que ligava depois. Eu perguntava da casa, da reforma. Ele mudava de assunto. Eu perguntava quando podia voltar. Ele ficava vago. Não sei ainda, pai. Preciso ver umas coisas primeiro. Em agosto de 2022, 4 meses depois de eu entrar ali, eu descobri a verdade. Foi numa visita que eu insisti muito para ele me levar até a casa. Disse que queria pegar umas coisas minhas, umas roupas, uns documentos. Ele relutou, mas acabou levando. Quando chegamos, a casa estava diferente. Não tinha reforma nenhuma. Estava tudo igual. Só que tinha um carro diferente na garagem. O Rafael explicou rápido, nervoso. Disse que tinha alugado a casa, que precisava da renda, que era temporário. A casa que eu construí estava alugada. Tinha uma família estranha morando ali, dormindo nos quartos onde eu dormi, cozinhando na cozinha que eu construí. O Rafael cobrava R$ 1.500 de aluguel, pagava 850 no asilo e embolsava 650. Ele estava lucrando em cima de me ter colocado num asilo barato. Eu confrontei ele. Ali mesmo, na frente da casa, na calçada onde o Rafael aprendeu a andar de bicicleta, perguntei como ele tinha coragem. Ele se defendeu dizendo que precisava do dinheiro, que estava desempregado, que a Jéssica estava grávida, que ele tinha contas. Eu perguntei se ele tinha pensado em mim. Ele não respondeu. Só disse que me levasse de volta para o asilo, que estava tarde. Eu passei meses deitado naquela cama de asilo, olhando para o teto rachado. Meses tentando entender onde foi que eu errei. Eu dei tudo para aquele menino. Trabalhei feito um condenado para dar conforto, estudos, oportunidades. Construí uma casa com minhas mãos pensando nele, no futuro dele. E ele me jogou num asilo de R$ 850 para lucrar em cima do meu teto, da minha história, do meu suor. Tem uma hora que a ficha cai. Tem uma hora que você entende que amor de pai não garante amor de filho. Você pode dar tudo, sacrificar sua vida inteira, e ainda assim ser descartado como uma conta que não vale a pena pagar. O Rafael não me via como pai. Ele me via como um inconveniente, um obstáculo entre ele e a casa que ele queria ter só para ele. A Jéssica teve o bebê em janeiro de 2023, um menino. O Rafael me ligou para avisar, nem me convidou para conhecer. Disse que depois, quando as coisas se acalmassem, ele me levava lá. Nunca levou. Eu tenho um neto que eu nunca segurei no colo, que não sabe que eu existo. Em março de 2023, um ano depois de ter assinado aquela escritura maldita, eu tomei uma decisão. Eu ia sair dali, mas não ia implorar para o Rafael, não ia pedir nada mais para ele. Eu tinha uma aposentadoria pequena, mas tinha. Eu tinha alguns amigos ainda, gente que eu conhecia da época de metalúrgica. Liguei para um deles, o Geraldo, expliquei minha situação. Ele disse que tinha um quartinho no fundo da casa dele, que eu podia ficar enquanto me organizava, pagava um aluguel simbólico. Saí do asilo sem avisar o Rafael. Simplesmente peguei minhas poucas coisas, umas roupas, meus documentos, e fui embora. Deixei um bilhete na recepção dizendo que não voltaria, que eu mesmo arcaria com qualquer pendência. O Rafael me ligou 3 dias depois, bravo. Disse que eu tinha dado problema, que a dona do asilo estava cobrando multa, que eu era irresponsável. Eu desliguei o telefone na cara dele. Fiquei na casa do Geraldo 3 meses. Nesse tempo, consegui um emprego melhor de porteiro num prédio em Santo André. Ganhava 2 salários mínimos. Juntei uma grana, mais uma ajuda de outro amigo e aluguei um apartamento pequeno. Um quarto e sala, banheiro minúsculo, cozinha americana, mas era meu espaço. Ninguém me olhava com desprezo. Ninguém me tratava como peso.
O Rafael tentou me ligar algumas vezes depois. Eu não atendi. Ele mandou mensagens dizendo que queria conversar, que a gente precisava resolver as coisas. Eu não respondi. Não tinha mais nada para resolver. Ele já tinha feito sua escolha quando assinou aquele aluguel, quando me colocou naquele asilo barato enquanto lucrava com a casa que eu construí. Hoje, eu moro sozinho nesse apartamento pequeno. Trabalho de porteiro, chego cansado, mas durmo tranquilo. Não tenho ninguém me fazendo sentir que sou um estorvo. Não tenho ninguém contando os minutos para eu sair do banho ou medindo quanto de comida eu pego na geladeira. É simples, é pequeno, mas é digno. Eu perdi minha casa. Perdi os tijolos que eu assentei, a goiabeira que eu plantei, o portão que eu soldei. Perdi o lugar onde minha esposa morreu, onde meu filho cresceu. Perdi tudo que eu construí fisicamente, mas eu ganhei algo. Eu ganhei clareza. Eu entendi que tem gente que não merece seus sacrifícios, mesmo sendo seu sangue. O Rafael ainda mora naquela casa. Ou melhor, aluga ela e mora em outro lugar com a Jéssica e o filho deles. Eu soube por terceiros que ele comprou uma casa melhor em outro bairro, com o dinheiro que juntou explorando a minha. Ele construiu em cima da minha perda. E sabe o que é pior? Ele provavelmente não perde o sono por causa disso. Provavelmente se justifica dizendo que era direito dele, que a casa era dele mesmo, que ele tinha que pensar na família dele. Eu não odeio meu filho. Ódio seria dar muita importância. Eu sinto indiferença. Eu o vejo como alguém que passou pela minha vida, que eu alimentei e vesti e eduquei, mas que não aprendeu o principal, que família não se abandona, que dignidade não se compra, que caráter não se negocia. Se você que está me ouvindo está passando por algo parecido, se você tem um filho, um parente, alguém que você deu tudo e que te trata como descartável, escuta o que eu aprendi. Solta. Solta antes que te destruam completamente. Não é você que falhou. Você amou, você deu, você fez sua parte. Se a outra pessoa escolheu ser mesquinha, ser ingrata, ser cruel, isso é problema do caráter dela, não seu. Eu dei minha casa para o meu filho. Ele me deu um asilo barato. Essa é a história. Essa é a verdade nua e crua. E eu tô aqui, vivo, reconstruindo do 0 aos 60 anos, provando que dignidade não mora em paredes de tijolo. Dignidade mora dentro da gente, e essa ninguém tira.